Graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada e peço a você, por favor, que acompanhe na sua Bíblia. Está escrito assim na palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Na passagem imediatamente anterior a esta, nós vimos o valor do contentamento. Nós vimos domingo passado, não é? Nós vimos que ao mesmo tempo em que a Bíblia nos ensina o valor do contentamento, a bênção de termos uma vida que contenha os nossos desejos, ela também nos mostra o perigo de sermos escravizados pelo amor do dinheiro. Nós vimos que o amor do dinheiro, ele é extremamente destrutivo e escraviza a vida das pessoas sem que as pessoas percebam. Nós vimos como a nossa cultura, ela nos pressiona, ela nos domina de uma forma que nós sejamos levados por uma avalanche, né, por uma correnteza, e toda essa cultura que nos força a ter uma vida que foge aos padrões da palavra de Deus, não é? É uma cultura dominada pelo dinheiro. Nós vimos isso domingo passado. Então nós somos pressionados e existem coisas que nós não queremos fazer. Algumas até a gente quer, mas existem coisas que nós vamos tomando a consciência e nós nem queremos fazer aquilo, mas somos pressionados a levar. Isso deve nos fazer chorar, lamentar por não poder, por sermos fracos diante de situações que nos levam a fazer aquilo que Deus não quer que o seu povo faça, mas estamos sujeitos a isso, nessa cultura em que nós vivemos. Então nós sabemos que vivemos numa sociedade cujo estilo de vida é determinado pelo amor do dinheiro. Isso então vai envolver até a igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma a nos distrair. A gente fica distraído e não colocamos o nosso coração onde ele deve estar. Às vezes o coração da gente sai do lugar e fica nas coisas deste mundo aqui. Então nós devemos estar atentos a isso. Então Deus, Ele deseja que nós tenhamos o contentamento, o controle sobre os nossos desejos, para que nós vivamos uma vida mais simples, para que vivamos uma vida que esteja de fato focada nas coisas eternas. E uma vida, irmãos, que esteja centrada no reino de Deus e de sua justiça, vai viver de uma forma que dependa de Deus e deixe Deus nos dar a comida, a bebida e a vestimenta de que nós precisamos. Então o apóstolo Paulo falou disso, nós vimos, né, no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 10, na semana passada, e ele então agora vai passar a falar de um modo de viver contrário ao amor pelo dinheiro. Agora ele de uma certa forma vai aplicar o contentamento, uma vida de contentamento. O que significa uma vida de contentamento? Ele vai fazer um contraste agora entre uma vida que
vive o contentamento contra uma vida que vive pelo amor do dinheiro. Ele vai fazer assim uma espécie de confronto entre esses dois padrões de vida. Então ele, através de mandamentos que ele dá para Timóteo, aqui há uma série de mandamentos que ele, como pai da fé, ele como líder de Timóteo, ele como aquele que é o discipulador de Timóteo, o instrutor de Timóteo, o tutor de Timóteo, o professor de Timóteo e até o pastor de Timóteo, ele então usa desta sua autoridade para dar alguns mandamentos ao jovem pastor Timóteo, e nestes mandamentos ele apresenta um padrão de vida cujo objetivo é a honra a Deus. Por isso é que ele termina essa passagem como se fosse uma explosão de adoração a Deus, quando ele fala sobre Deus, sobre Cristo Jesus e a manifestação de Cristo Jesus, que será nos apresentada em épocas determinadas. Há de ser revelado então o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem jamais poderá ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então ele está trazendo Timóteo a pensar numa vida que vai honrar a Deus, numa vida que vai exaltar a Deus. Então ele exalta a Deus acima de todas as coisas aqui, falando da vinda do Senhor Jesus. Então falando que Deus, ele é bendito e soberano. Como nós temos necessidade, irmãos, de entender e viver a soberania de Deus. A soberania de Deus é uma coisa linda, a soberania de Deus é uma coisa que empolga os crentes, a soberania de Deus é uma coisa que os crentes gostam de falar sobre ela. A soberania de Deus é um aspecto de Deus que nos leva a cantar para Ele, a exaltar Ele. Nós somos motivados num louvor de adoração quando nós falamos sobre a soberania de Deus. Nós cantamos a soberania de Deus com muita alegria, nós exaltamos esse Deus que nós sabemos que tem o controle sobre todas as coisas. Nós exaltamos a Ele. Mas como é difícil viver a soberania de Deus. Como é difícil experimentar a soberania de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ao invés de viver dominado pelo amor do dinheiro, viver uma vida que se contenta naquilo que o dinheiro pode dar, nós deveríamos descansar numa vida simples, que depende de um Deus soberano e que tem o controle de cada detalhe da nossa vida. É olhar para as nossas vidas e saber que nós estamos sendo cuidados em todo o tempo, por um Deus que é soberano, um Deus que é bendito, um Deus que está acima de todas as coisas, que homem algum jamais viu nem poderá ver, uma luz inacessível. A Ele seja a honra e o poder eterno. É viver com base nisso, viver um modo de vida em que eu sei que o Deus soberano está cumprindo os seus propósitos na minha vida. Se eu tenho a quantia de dinheiro que eu tenho hoje, é porque o meu Deus soberano quis que eu tivesse essa quantia de dinheiro que eu tenho hoje. Se eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter hoje, é porque eu sei que este Deus soberano sabe o que eu necessito. Se eu fui privado de desejos, é porque esse Deus soberano me privou dos meus desejos. Se eu sequer estou experimentando coisas que eu gostaria de experimentar, é porque esse Deus soberano assim tem desejado sobre a minha vida. Se eu olho para a vida de meu irmão, ele está sendo abençoado, Deus tem dado coisas para ele que não tem dado para mim. Isso não deve me fazer mal, porque o meu Deus soberano quer abençoar aquele irmão. Ele quer cuidar daquele irmão. Então viver a honra de Deus, viver a soberania de Deus, é muito mais difícil do que cantar a soberania de Deus, do que exaltar. Soberano és, incomparável. É muito fácil cantar. Não que nós não devamos cantar, mas irmãos, viver a soberania de Deus é um desafio para todo crente. É um desafio para nós viver uma vida que de fato honre a Deus. Então o desejo de Paulo para Timóteo aqui é a glória de Deus, é dar honra e poder a Deus, é servir a Deus de fato. Então ele está aqui falando isso para Timóteo, como o próprio Senhor Jesus já havia dito, né? Não podemos servir a Deus e servir as riquezas. Ou haveremos de amar a um e aborrecermos-nos do outro. O fato é que não podemos servir os dois ao mesmo tempo. E Paulo está dizendo, Timóteo, você viu o perigo do amor ao dinheiro,
Você viu o benefício do contentamento? Você viu o mal que faz correr atrás do dinheiro? Então agora eu estou trazendo o seu pensamento para você viver uma vida que honre a Deus e que sirva a Deus, uma vida que busque a sua honra, uma vida que é diferente, totalmente, radicalmente diferente, é contrastante com uma vida que ama o dinheiro e que coloca a sua esperança nele. Então nós vimos por que o contentamento é de grande valor. Nós vimos que o contentamento ele é importante aprender a ter o contentamento porque ele é verdadeira riqueza. Nós vimos que o contentamento é importante porque ele faz com que nós nos preocupemos com coisas eternas. Nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. O contentamento é importante porque ele nos protege das angústias que o amor ao dinheiro nos provoca. Hoje de manhã na nossa aula nós refletimos sobre isso. Muitas vezes nós crentes temos angústias pelas coisas erradas, sofremos pelas coisas erradas e não sofremos pelas coisas certas. Sofremos pelas coisas erradas porque nós amamos esse mundo aqui, amamos as coisas deste mundo, e aí temos angústias. Quantas angústias o amor ao dinheiro traz, e é o que ele falou para Timóteo. Então o contentamento nos protege destas angústias causadas pelo pecado, numa vida sem sentido, uma vida com dívidas muitas vezes. Uma vida cheia de pendências financeiras que roubam o nosso sono, roubam o nosso conforto. E é interessante, irmãos, ainda que a Bíblia diga que alguém que tem dinheiro não tem paz, a gente não acredita, a gente quer ter dinheiro. Eclesiastes vai dizer que uma pessoa que tem muito dinheiro, ele fica sem dormir porque ele fica com medo de perder seu dinheiro. Agora quem não tem, irmãos, ou quem tem contentamento, põe a cabeça no travesseiro e dorme, porque ele sabe que o Deus soberano está cuidando dele. Ele descansa. E a Bíblia diz que é vaidade querer ter muito dinheiro. Irmãos, não significa que é errado ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro. Se Deus quiser dar, Ele dá, é dele, tudo é dele, nós vimos isso domingo passado. Então o contentamento nos protege das angústias, e o contentamento protege a nossa fé. Então Paulo vai falar agora por uma vida dirigida a Deus. Não ao contrário de uma vida então dominada pela avareza, que ele disse que é idolatria. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Sua morte na cruz foi causada pela ira de Deus, e a ira de Deus causou a morte do seu Filho para que nós estivéssemos livres dessa ira. Deus não derramou sua ira sobre nós, Ele a derramou sobre seu Filho para que nós nos arrependêssemos, crescemos e fomos salvos. Então a nossa vida agora, até a volta de Cristo, tem que lutar contra a natureza terrena. Agora até a volta de Cristo nós temos que lutar contra nós mesmos. E uma das razões para que nós tenhamos isso, para que nós tenhamos esta luta, irmãos, é a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que lutar contra isso. E até a volta do Senhor Jesus Cristo nós estamos imbuídos nesta luta, para deixar o amor das coisas desta vida e viver a vida que busca a honra e a glória de Deus. Por isso em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que foi citado domingo passado, repito: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então a avareza não me permite buscar a honra do Deus soberano, não me permite buscar a glória do Deus soberano, porque a avareza me consome, a avareza é uma idolatria. Então o que o apóstolo Paulo está falando neste versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Está falando para crente, irmãos. Está falando para você. Está falando para mim. Que eu tenho que fazer morrer essa minha natureza terrena. Literalmente ele está dizendo: mortificai o vosso corpo. Fazer morrer a natureza terrena, irmãos, é fazer morrer esse corpo. É mortificar esse corpo. Esse corpo no qual a salvação habita. É por isso que a salvação está aqui, neste corpo, sua salvação está aí, neste corpo, que o apóstolo Paulo chama deste tabernáculo que está se corrompendo. A sua salvação está aí no seu corpo. A minha salvação está aqui no meu, mas esse corpo é inaproveitável na eternidade. Então Deus está matando este corpo aqui,
Ele está matando o seu corpo, e quando o Senhor Jesus vier, se você já tiver sido enterrado, Ele vai te dar um novo corpo na sua ressurreição. Mas se você ainda estiver vivo, imediatamente Ele vai trocar o seu corpo. Esse corpo Ele vai tirar de você e vai te dar um novo corpo, incorruptível. Um novo corpo que não vai ser destruído. Então quando Ele diz lá, fazei morrer a vossa natureza terrena, Ele está dizendo, mate o seu corpo. Pastor, Ele estaria dizendo para eu cometer um suicídio? Não. Ele está dizendo para você não gratificar os desejos da sua carne, para você não atender os desejos do seu corpo. Nós temos que lutar o tempo todo contra os desejos. E veja que aquilo que ele cita, prostituição, impureza, paixão lasciva, são coisas que se demonstram no nosso corpo. São coisas que se apresentam neste corpo aqui. É o desejo de gratificar este corpo, de dar prazer a este corpo a qualquer custo, sem santidade. Então é gratificar o corpo. Quando ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva, é o desejo de gratificar o corpo sem a santidade do casamento, como foi determinado por Deus. Então eu sinto o desejo de trazer prazer para este corpo, e eu tenho que lutar contra isso. Essas expressões, prostituição, impureza, paixão lasciva, referem-se a atos sexuais que trazem prazer para o corpo fora do casamento. Então ele diz, faça morrer esses desejos do seu corpo. E depois ele diz, desejo maligno e avareza, são pecados que envolvem nossos desejos por aquilo que Deus não nos deu. Desejar aquilo que Deus não me deu, é o desejo pela luxúria, pelas coisas que o dinheiro proporciona. Então o nosso pecado, a nossa batalha é para não gratificar os desejos do corpo, tanto sexuais, quanto pelo que o dinheiro pode proporcionar para ele. Você percebe, quando a gente quer férias, o que a gente quer dar férias? Para o nosso corpo. Como eu queria levar esse corpo para passear um pouco. Não é verdade? Quando a gente quer dar prazer, nós queremos dar prazer para quem? Para este corpo. Quando eu quero comer para dar prazer para quem? Para este corpo. Quando eu quero comprar alguma coisa, para que este corpo tenha prazer. Por isso ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós desejamos gratificar este corpo, mas este corpo tem que morrer. Ele é corrompido. A salvação habita nele, mas não vai habitar para sempre nele. Não vai ser assim. Então nós estamos numa luta constante entre servir a Deus ou servir este corpo. E o dinheiro, ele nos seduz para servirmos este corpo. Então Paulo fala aqui a Timóteo, foge dessas coisas. Foge, Timóteo. É o que ele diz no versículo 11. Ele diz, tu porém, ó homem de Deus. Uma expressão, irmãos, essa expressão, homem de Deus, ela é uma expressão rara no Novo Testamento. Na verdade ela só vai aparecer duas vezes. Ela vai aparecer aqui, referindo-se a Timóteo, e vai aparecer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. No versículo 16 ele diz, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a admoestação e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a segunda vez em que aparece essa expressão, homem de Deus. A primeira vez é aqui, só vai aparecer essas duas vezes no Novo Testamento. Mas é uma expressão peculiar, ela aparece 70 vezes no Antigo Testamento. 70 vezes é usado no Antigo Testamento essa expressão, homem de Deus. Era usada para homens que traziam a palavra de Deus, homens que tinham a incumbência de falar em nome de Deus. Ela é usada, por exemplo, para Samuel, é usada para Moisés, é usada para um profeta chamado Semaías, é usada para um profeta desconhecido em 1 Reis capítulo 13, cujo nome não aparece, é usada para Elias, é usada para Eliseu, é usada para Davi, e é usada para homens então que falavam coisas em nome de Deus. E ao falar aqui de Timóteo como homem de Deus, ele diz, você tem uma responsabilidade perante a igreja de Deus, você tem uma responsabilidade de falar a palavra de Deus para a igreja dele. Timóteo, você pertence a Deus, você não pertence mais ao mundo, você não pertence mais a você mesmo, você é um homem de Deus agora, Deus tem posse sobre você, e então você se torna um modelo para o rebanho, e Timóteo deveria então conduzir toda a igreja
na adoração a Deus, que ele mesmo deveria exemplificar na sua própria vida. Então, como um modelo do rebanho, Timóteo deveria agir assim. Então, aquilo que Deus pede diretamente para Timóteo aqui, ele pede indiretamente para a igreja, já que Timóteo deveria ser um modelo do rebanho. Então, o que é ensinado aqui para Timóteo, aplica-se na vida de toda a igreja. Timóteo deveria ter uma vida voltada para a honra a Deus, não ter uma vida voltada para os prazeres do dinheiro, ou os prazeres de uma vida de prostituição, de impurezas sexuais fora do casamento, mas ele deveria controlar-se a si mesmo, servindo então de um modelo para o rebanho. E se isso é dito para Timóteo aqui, isso significa que é dito para você. É dito para mim, para todos nós. Todos são chamados a viver desta forma aqui. Então, o que esta passagem aqui nos ensina, irmãos? O que essa passagem nos ensina é que todo crente deve viver uma vida que honre a Deus. Todo crente deve viver uma vida que honre ao Deus eterno, soberano, Rei dos reis, como ele termina dizendo aqui. Todo crente deve esforçar-se por viver uma vida assim. Agora, o que significa viver então uma vida que honre a Deus? Nós sabemos disso, né? Parece ser tão trivial, né? Mas pastor, todo crente deveria mesmo viver uma vida que honre a Deus. Todo crente deveria viver uma vida que glorifique a Deus. Parece ser uma coisa tão trivial, mas o que significa viver uma vida que honra a Deus? Primeiro, é uma vida, é um modo de vida, é um viver que foge do amor ao dinheiro. É o que ele diz no versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Existem situações nas nossas vidas, meus irmãos, que Deus nos ordena a fugir. E é tão importante esse verbo fugir no Novo Testamento, porque ele aparece poucas vezes. Então é fácil, de uma certa maneira, fácil nós identificarmos o que significa fugir. Por que Deus manda fugir de algumas situações? Porque algumas situações Deus não diz que é para nós enfrentarmos. Porque algumas situações Deus não diz que é para nós resistirmos. Porque algumas situações Deus diz para mim e para você que nós devemos fugir. Nós podemos aprender o que significa, quais as situações das quais nós podemos fugir, porque elas são destruidoras, e nós devemos sair correndo delas, e não tentar administrá-las, ou tentar lidar com elas. Apenas a Bíblia diz, fuja, fuja, e algumas situações nós devemos fugir. Então esse verbo ele vai aparecer em 4 passagens no Novo Testamento, e 2 vezes se trata de uma mesma situação da qual nós devemos fugir. Então, destas 4 vezes em que aparece esse verbo fugir, a Bíblia está nos dizendo que existem 3 coisas das quais eu devo fugir. 3 coisas. A primeira vez que aparece em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vai dizer, fugir, pois, da impureza, que é, fuja dos pecados sexuais. Sai correndo deles. Não tente lidar com eles, não tente administrá-los. Ele está tratando deste tipo de impureza em 1 Coríntios capítulo 6. Ele diz que eu não devo gratificar o meu corpo, entregando o meu corpo a um relacionamento sexual que não esteja dentro da santidade do casamento, como foi proposto por Deus. E ele diz, fuja da impureza, sai correndo, não tente lidar com isso. Fuja dos pecados sexuais. Então, o primeiro mandamento para eu fugir. E nós sabemos que os pecados sexuais são destrutivos. Nós vivemos numa sociedade que está indo de mal a pior e muito direcionado pela impureza sexual. A impureza nos filmes, a impureza nos comerciais de televisão, a impureza nas novelas, a impureza nos livros, a impureza na internet, a impureza em toda parte, a impureza nos outdoors, a impureza nos comerciais, na internet, a impureza para toda parte. O que nós vemos são famílias sendo destruídas, o que nós vemos são casamentos sendo deteriorados, o que nós vemos são pessoas sendo escravizadas, homens viciados em sexo, homens viciados em pornografia por causa da impureza, e a Bíblia diz, foge disso, não tente administrar isso, porque você é fraco para lidar com isso. É a primeira vez que ela usa então este verbo, fuja.
A segunda vez é em 2 Timóteo, ou a segunda vez que eu quero mencionar, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: fuja das paixões da juventude. E ali, ainda que fala de paixão, de desejos da juventude, não está se referindo a desejos sexuais. Ele está dizendo para Timóteo que alguns homens queriam ficar discutindo teologia, alguns homens queriam ficar falando sobre assuntos falsos mestres, queriam ensinar assuntos que não confrontavam, queriam falar de assuntos que não comprometem a fé, que não comprometem sua vida. Então aqueles homens queriam ficar falando de genealogias sem fim, queriam ficar falando de filosofias, queriam ficar falando de coisas teóricas que não comprometem você. Queria ficar falando como são os anjos, como que os anjos caíram, quando que o diabo caiu. Queriam ficar falando sobre coisas como que, onde está o céu, onde está o inferno. Essas coisas teóricas que não comprometem você. E é interessante que os jovens gostam desse tipo de discussão. Pergunte, faça uma enquete entre os jovens. Que assunto você gostaria de estudar nas reuniões de jovens? Dificilmente você vai lá: eu quero aprender como eu posso amar mais a Deus. Eu quero aprender como eu posso obedecer melhor os meus pais. Eu quero aprender como eu posso lidar com os meus sentimentos, para que eu não me apaixone pela pessoa errada. Jovens têm paixões por debates, que não trazem benefício da fé. Timóteo era jovem, então Paulo fala para Timóteo: foge destas coisas. Foge das paixões da juventude. Não queira ficar gastando tempo com essas pessoas cuja linguagem deles corrói como câncer. Veja, o sexo é destrutivo. Discussões, irmãos, de teologia que não promovem confronto, que não promovem reflexão, que não promovem a santidade, são tão destrutivas quanto o sexo fora do casamento. Ele diz que a linguagem daqueles homens que queriam ficar discutindo aquelas coisas era uma linguagem que corroía como câncer, como gangrena. Então ele diz: foge das paixões da mocidade, foge disso. E a outra vez em que vai aparecer este verbo, este mandamento, fugir, é em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14. E lá Paulo usa o mesmo sentido em que ele está usando aqui. Aqui, quando ele diz foge destas coisas, ele diz: fuja do amor ao dinheiro, que é a idolatria. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, está escrito: portanto, fugir da idolatria. É o mesmo sentido. E aí eu quero refletir um pouco lá, você não precisa abrir, mas refletir um pouco para a gente poder entender por que a Bíblia diz para eu fugir da idolatria, que é o amor ao dinheiro, que é citado em 1 Coríntios capítulo 10. A idolatria lá em 1 Coríntios capítulo 10 não é a idolatria religiosa. Não é a idolatria da qual nós acusamos aqueles que não andam conosco, não têm a nossa fé, mas confiam em imagens de escultura. Nós chamamos eles de idólatras. Aqui, quando a Bíblia fala de idolatria, nem sempre ela está falando desse tipo de coisa. É o caso de 1 Coríntios capítulo 10. O exemplo que Paulo dá em 1 Coríntios capítulo 10 é o exemplo do povo de Israel, o comportamento do povo de Israel no Antigo Testamento. E qual foi o pecado de idolatria de Israel no Antigo Testamento? Por que a nação de Israel foi idólatra no Antigo Testamento? Por que o apóstolo Paulo usa como exemplo a nação de Israel e diz: fugir, pois, da idolatria? Por que ele usa como exemplo? Irmãos, o povo de Israel no Antigo Testamento estava sendo sustentado por Deus. Deus tirou aquele povo do Egito e prometeu cuidar dele todos os dias. Deus diz: vocês confiam em mim e eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar das necessidades de vocês. E o que aconteceu com o povo de Israel? Deus diz: não vai faltar o pão para vocês, porque eu vou dar o pão todo dia. Não vai faltar água para vocês, porque mesmo que vocês estiverem num lugar onde não haja rio, onde não haja poço, eu tiro água da pedra e dou água para vocês. Então eu vou dar a comida, vou dar a bebida para vocês. E Deus prometeu: e a vestimenta de vocês não vai gastar. Eu vou preservar a vestimenta de vocês. Mas isso não é contentamento? Tendo vós o que comer e o que vestir, estejais vós contentes. Então Deus prometeu isso para Israel.
A mesma coisa que está sendo tratado aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Tendo vós o que comer e o que vestir, estejais vós contentes. E Deus prometeu isso para o povo de Israel. Então vocês saiam e eu vou cuidar de vocês. E o texto vai dizer, irmãos, que Israel caminhou 40 anos no deserto, e a sandália não gastou, as roupas não envelheceram, porque Deus disse: vou dar comida, vou dar bebida e vou dar vestimenta, vou assumir as necessidades de vocês. Falei domingo passado, né? A gente troca de roupa porque a roupa fica velha, irmãos? Sim ou não? Falei para os irmãos lá, né, domingo passado, né, das minhas roupas, que eu olho na foto e eu falo: meu Deus, como é que eu usei uma roupa dessa? Algumas dessas roupas ainda estão lá em casa, irmãos, estão no meu armário. Eu abro o meu armário, eu olho para aquela roupa e eu falo assim: eu não tenho coragem mais de pôr essa roupa, porque não me deixam pôr. Se eu pôr, vão rir de mim. Se eu pôr, vão dizer que eu sou um caipira, ainda que eu seja mesmo, né? Israel não precisava trocar de roupa, porque as roupas não gastaram. As nossas roupas nem sempre gastam, mas a gente troca assim mesmo. Porque nós estamos nessa cultura, dominada pelo amor ao dinheiro. Porém, irmãos, apesar de Deus estar cumprindo a promessa dele, o povo de Israel não se contentou. Em Êxodo 32, eles fizeram um bezerro de ouro. Mas eles fizeram um bezerro de ouro, sabe por quê? Porque eles não estavam contentes com o cuidado de Deus. Eles não tinham contentamento com o que Deus estava dando. Então eles fizeram para si um bezerro de ouro. É o primeiro exemplo de idolatria de Israel que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 10. Eles começaram a se envolver com as mulheres moabitas, cometendo atos de imoralidade sexual, quando eles estavam na região de Sitim, e a ira do Senhor se acendeu sobre eles, e Deus matou 23 mil israelitas num único dia, porque eles não se contentaram com o Senhor, e começaram a se envolver com mulheres moabitas. E chegou ao ponto de um homem, em plena luz do dia, pegar uma mulher moabita, passar pela frente de Moisés, pelos líderes do povo, e conduzir essa mulher para a sua tenda, e deitar-se com essa mulher à luz do dia, na frente de todo o povo, ao ponto de um homem de Israel entrar naquela tenda e atravessar com a lança aquele homem e aquela mulher, enquanto eles estavam deitados. E uma mesma lança matou os dois, de uma vez só. E a ira do Senhor cessou de sobre Israel, porque eles não tinham contentamento com o Senhor, com aquilo que o Senhor tinha prometido, e começaram a se envolver com outras mulheres. É o segundo exemplo que Paulo usa da idolatria de Israel em 1 Coríntios capítulo 10. Isso está escrito lá em Números capítulo 25. Eles ficaram impacientes também e começaram a murmurar contra Deus e a murmurar contra Moisés. Disseram que não tinham pão, quando Deus estava dando o pão do céu todos os dias. Deus estava cumprindo a promessa dele, de sustentá-los, e estava dando todos os dias, mas eles não se contentaram com aquilo, começaram a murmurar contra Deus, começaram a murmurar contra Moisés. Irmãos, veja o caso, eles disseram diante de Deus: nós estamos enjoados deste pão que o Senhor está nos dando. Quantas vezes nós agimos assim? Senhor, eu não quero isso que o Senhor está me dando, eu quero aquilo que eu estou vendo lá, eu quero aquilo que eu tinha no Egito, eu quero comer o que eu comia no Egito, eu não quero, eu estou enjoado desse pão que o Senhor está me dando. Foi o que eles disseram em Números capítulo 21, não tinham contentamento com o sustento do Senhor. E quantas vezes o que Deus dá para a gente faz assim, não é, irmãos? Eu quero mais, Senhor, eu não quero isso. Tem uma outra passagem, irmãos, que eles dizem: o Senhor só nos tem nos dado esse maná, desdenhando do sustento do Senhor. É um outro exemplo que o apóstolo Paulo usa da idolatria de Israel, lá em 1 Coríntios capítulo 10, isso está lá em Números capítulo 21. Em outro momento, os filhos de Coré, era uma família de Israel, se levanta contra Moisés,
contra Arão e dizendo só vocês que querem liderar o povo, nós também podemos liderar, nós também queremos liderar esse povo. Por que você acha que Deus só fala com este povo através de você? Nós também temos o mesmo direito. Aí Moisés falou, vocês voltem amanhã e nós vamos ver quem Deus escolheu. Se vocês morrerem de velhice, ou morrerem de alguma causa que os outros homens morrem, então vocês são iguais a nós. Mas se vocês morrerem de um jeito inaudito, um jeito incomum, então significa que Deus não escolheu vocês para liderar o povo. E aí no dia seguinte eles vieram e o Senhor falou assim, afasta deles aí. Aí Moisés se afastou, o povo se afastou, a terra abriu, engoliu todos eles e aí a terra se fechou. Irmãos, isso é um jeito comum de morrer ou é um jeito inaudito? Quem morre assim hoje em dia, né? A terra abrir e eles caírem dentro e a terra fechar. Aí o Senhor estava dizendo, vocês não são líderes do povo, líderes são esses que eu escolhi. Então vocês têm que se contentar com isso. No dia seguinte, um povo foi reclamar. Tá vendo? Morreu gente aí desse jeito, como é que pode morrer? Aí o Senhor mandou uma praga e matou 14.700 pessoas. Por causa da idolatria deles, pela falta de contentamento. E todos esses eventos são citados em 1 Coríntios capítulo 10. E então o apóstolo Paulo vai dizer, um texto que você conhece lá de 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que pensa estar em pé, complete o versículo. Esse tem na Bíblia, viu, irmãos? Aquele que pensa estar em pé, veja aqui, não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação vos proverá o livramento, de maneira que a possais suportar. E aí então ele completa dizendo... Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fujam da idolatria. Então, o que Paulo estava dizendo para Timóteo aqui, quando ele diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Ele está dizendo, foge das coisas que são destrutivas. Foge. Foge do amor ao dinheiro. Não se aproxima dessas coisas. Foge do sexo fora do casamento, não se aproxime dessas coisas. Foge das discussões sem fins, das discussões de genealogia, das discussões de filosofia. Foge destas coisas, porque estas 3 coisas são muito destrutivas, e são destas coisas que a Bíblia diz que eu e você devemos fugir, dos debates teológicos sem fim que não trazem qualquer benefício. É por isso que eu não gosto, irmãos, de ficar debatendo teologia. Eu já disse para os irmãos, eu fui muito assim quando eu era jovem. Muito assim, eu gostava de um debate, como eu gostava de discutir coisas. Mas não trazem benefício algum. Foge dessas coisas. Foge dos pecados sexuais que destrói famílias, destrói vidas, destrói até igrejas. E foge do dinheiro, que afasta as pessoas da fé, escraviza as pessoas deixando-as em dívida, afoga as pessoas na ruína e na perdição. Por isso é que há um mandamento aqui na Bíblia. Então você percebe, quando a Bíblia diz que é para fugir, são poucas as coisas das quais nós devemos fugir. Apenas 3. 3 coisas que a Bíblia diz, não enfrente, não tente administrar, não permita que o dinheiro domine a sua vida. Fuja disso. Agora, irmão, sabe o que eu me preocupo? Quando a nossa vida começa a ficar muito sofisticada, isso nos afasta das coisas que realmente importam. Quando a gente começa a sofisticar demais a nossa vida, a gente começa a perder a simplicidade, e o que faz a gente perder a simplicidade é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A gente começa a perder as coisas que realmente importam. Por isso que a Bíblia diz, foge destas coisas. Foge. Eu temo, irmãos, que a gente fique elitizado. Estava conversando com alguns irmãos outro dia. Eu fujo dessa elitização. Às vezes eu começo a ensinar a palavra de Deus, né? Começamos a pregar e a falar essas coisas, e pessoas começam a me convidar para ir no congresso tal, no congresso daqui, no congresso de lá, e as pessoas, poxa, você foi convidado para ir no congresso tal, eu falo assim, eu quero fugir dessas coisas. Às vezes a gente vai para atender uma necessidade, divulgar a palavra de Deus, mas eu tenho medo dessa elitização, eu tenho medo da gente ficar escravizado por uma elite evangélica, e perder a simplicidade das coisas. Por isso que Paulo diz para Timóteo que foge destas coisas.
Não tente lidar com elas, porque elas vão te seduzir, vão te dominar. Eu fui pregar num determinado lugar outro dia, alguém me perguntou assim, quantos membros tinha a nossa igreja? Quantos membros tem nossa igreja? Eu nem sei direito quantos membros a gente tem, viu, irmãos? A gente tem 200 e pouco, quase 300. Eu falei, a gente tem uns 270, 280 membros, eu não sei exatamente quanto. Aí sabe qual foi a pergunta? Quantos destes são dizimistas? Eu falei, eu não sei. E eu não quero saber. Eu quero continuar conhecendo um único dízimo aqui desta igreja, o meu. Não sei se você é dizimista, não sei se você contribui, com quanto você contribui, eu não sei e quero continuar não sabendo. Porque eu quero continuar confiando que quem me sustenta não é você, quem me sustenta é o Senhor. Não quero saber. Fala para os irmãos da tesouraria, vocês têm mais informações do que eu. Não quero saber. Porque a Bíblia diz que a gente tem que fugir da sedução do dinheiro. É o que ele está dizendo aqui, porque isso é destrutivo. Segundo, ele diz, foge do amor ao dinheiro, mas ele também dá um outro mandamento aqui, que é uma vida que significa buscar a honra de Deus. É uma vida que persegue o que realmente importa para Deus. Então ele diz no versículo 11, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Irmão, sabe o que isso significa aqui? Aqui está no presente contínuo, significa que o crente está sempre correndo. Um crente maduro está, num certo sentido, sempre correndo. Ele está fugindo da idolatria e imediatamente perseguindo as coisas que realmente importam para Deus. Então, ao fugir da idolatria do dinheiro, do amor do dinheiro, automaticamente ele está perseguindo as coisas que realmente importam para Deus. Então ele segue numa direção, ele tem um modo de vida em que ele está sempre fugindo do amor ao dinheiro, deixando o amor ao dinheiro para trás e perseguindo as coisas com as quais Deus se importa. Significa que ele está sempre correndo. Então imagine a situação, de um lado está o amor do dinheiro e do outro lado estão estas coisas que Paulo cita aqui. E você está correndo entre essas duas coisas. E aí deixa eu dizer para você que nisso aqui se encaixa toda a humanidade. Toda a humanidade está no meio desta pista de corrida, nós podemos dizer. Em que num lado da pista está o amor do dinheiro. E no outro lado da pista está exatamente essas coisas aqui. A justiça, a piedade, a fé, a constância, a mansidão, o amor. Uma coisa está de um lado e a outra está do outro. E toda a humanidade está no meio. E todos correndo. A questão é, para que lado você está correndo? Qual é a direção da sua corrida? O que ele está dizendo para Timóteo é, foge disso, corre para isso. E o verbo aqui, seguir, irmãos, é a ideia de corrida mesmo. É correr com força, correr com ímpeto, correr na direção, como se tivesse um corredor correndo, tentando chegar na linha de chegada em primeiro lugar. Era o mesmo verbo usado para corrida na antiguidade. E é correr com ímpeto, e o seu desejo é chegar o mais rápido possível nestas coisas aqui, que são a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Deus está dizendo que no mesmo tempo que você foge de uma, você está se aproximando da outra. E o que são estas coisas? As coisas que realmente importam para Deus. Então, um padrão de vida que está de acordo com o caráter de Deus, é um padrão de vida que busca a justiça. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Paulo disse que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 17. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Então, como eu busco a justiça? Como eu fujo do dinheiro e corro para a justiça? Irmãos, mais uma vez, isso é envolvimento com as coisas da igreja.
Deus dá a você uma forma de você se envolver com o reino dEle, envolver-se com as coisas dEle, coisas que trarão bênçãos para os outros. Isso é buscar o reino de Deus, fazer coisas que você sabe que o primeiro beneficiado não será você, mas será outra pessoa. Na sexta-feira à tarde eu estava aqui estudando, irmãos. Eu fico estudando aqui, tem essa porta de vidro aqui, né? Então eu fico vendo quem que está passando por aqui limpando a igreja. Que delícia, irmãos. A equipe de limpeza. Homens, mulheres que vêm aqui na sexta-feira. Sexta-feira era a equipe do Júlio. E eles vêm aqui e começam a lavar isso aqui, começam a limpar isso aqui, limpar esses vidros, limpa aquela casa onde as crianças vão se reunir, lavam os banheiros, limpam cozinha, limpam esse quintal, e eu fico vendo, essas pessoas estão fazendo coisas que outras pessoas serão abençoadas. Essas pessoas estão investindo o seu tempo no reino de Deus. Essas pessoas não estão fazendo coisas que só elas serão beneficiadas, pensando em si mesmas. Essas pessoas de fato estão pensando no outro. Essas pessoas estão buscando a justiça de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Na verdade, nós deveríamos ter uma competição aqui na igreja para ver quem ia vir aqui limpar. Porque é o que ele diz aqui: persiga estas coisas, corra em direção a elas, tenha fome e sede de justiça, vá em direção a estas coisas. Você vê quantas oportunidades Deus nos dá. Eu posso me envolver com a reunião dos homens. Quinta-feira nós temos reunião de homens na casa do Nelsinho. E na casa do Nelsinho é sempre um problema, porque muitos homens vão, porque eles sabem que lá sempre é gostoso, sempre é muito bom. O Nelsinho é muito generoso, a Kéia é muito generosa. E quando a gente chega lá, eles não nos contentam em servir pouca comida. Então nessa quinta-feira nós não vamos levar como medida, tá bom? Mas quando você vem numa reunião de homens, você senta com seus irmãos, você ouve o que é falado, os comentários sobre as mensagens que são pregadas na igreja, você ora com eles, você está fazendo coisas que o primeiro beneficiado não é você, é seu irmão. Isso é investimento na justiça de Deus, é investir tempo nas coisas de Deus, é perseguir a justiça. Irmãos, alguém disse que nós temos hoje uma igreja evangélica de consumidores, pessoas que vêm para um culto e sentam-se para consumir o que lhes é oferecido, e voltam para casa cheios, e continuam vivendo suas vidas centradas em si mesmas. Deus quer que eu persiga a justiça. Fuja do amor ao dinheiro, corre para a justiça, vá correndo, busque coisas. Terça-feira tem a MCA à tarde aqui, também não vai servir como parâmetro, porque é aniversário da Patrícia, minha esposa. E quando tem aniversários assim, eu sei que é bastante cheio. Mas quando você vem para a MCA, você senta-se com as suas irmãs, você ora com elas, você tem a oportunidade de conhecê-las, de se envolver com a vida delas e fazer coisas de fato que são realmente produtivas. Coisas de fato que contribuam para a vida delas, que as fortaleça, que as encoraja na igreja. Buscar a justiça de Deus, irmãos, significa parar de só querer coisas com as quais nós podemos ganhar, mas fazer coisas que os outros ganham, que os outros se beneficiam. Não vamos pensar só em nós mesmos. Eu sei que você está preocupado, pastor, tem bastante coisa para falar nesse texto aí, o tempo está passando, mas eu não vou conseguir terminar hoje. Fica tranquilo. Mas ele diz que eu devo fugir do amor ao dinheiro e devo buscar a justiça, devo buscar a piedade. O que é piedade, irmãos? A piedade é uma vida que busca a glória de Deus. A glória de Deus se dá quando nós somos agradecidos a Ele por seus cuidados. A glória de Deus se dá quando nós perdemos e o reino dEle ganha. De novo tem a ver com negar a nós mesmos. A piedade tem a ver com um coração que está no lugar certo. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A piedade tem a ver com colocar o coração nas coisas certas. Você percebe como isso é contrário do amor ao dinheiro? Quando alguém busca o dinheiro, significa que o coração dele está no dinheiro. A vida dele é dirigida pelo dinheiro, e pelo dinheiro, e pelo dinheiro, e pelo dinheiro.
Mas quando alguém tem uma vida piedosa, ele tira o coração do dinheiro e ele coloca o coração nas coisas certas. Então ele passa a ter uma vida piedosa. Ele diz que nós devemos buscar a fé. O que é a fé? A fé é a confiança que nós temos em Deus. A fé a Bíblia diz que a fé significa confiar naquilo que Deus disse. Paulo diz para eu então buscar apressadamente a fé. Correr para a fé significa confiar naquilo que está escrito, descansar nas promessas de Deus. E o que Deus prometeu para nós, de novo, comida, bebida e vestimenta. A minha fé me faz descansar nisso, que isto é uma promessa do meu Deus e Ele vai suprir as minhas necessidades. A fé coloca a vida sobre a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então ele diz que é para eu buscar a fé, correndo, abandonar o amor pelo dinheiro e buscar a justiça, a piedade e a fé. Ele diz que é também para eu ir correndo na direção do amor. O amor resume toda a lei de Deus. O Senhor Jesus, quando perguntado sobre os maiores mandamentos, o que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que devemos perseguir o amor verdadeiro, não o amor ao dinheiro. Quando nós amamos o dinheiro, nós estamos amando a nós mesmos. Nós estamos buscando somente aquilo que pode nos beneficiar. E quando nós fugimos do amor ao dinheiro, automaticamente nós começamos a amar a Deus e amar ao próximo. Olha, interessante, irmãos. A Bíblia nos diz que nós podemos crescer no amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Eu tenho falado para os irmãos que uma crise que eu tenho visto são os motivos de oração dos crentes. Como os crentes oram? Os pedidos de oração dos crentes muitas vezes são pedidos voltados para si mesmos. Por isso Tiago capítulo 1 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios prazeres. Agora, um dos grandes motivos de oração que nós temos para pedir a Deus é que Ele aumente o nosso amor, uns para com os outros. Quantas vezes nós oramos por isso? Senhor, aumenta o meu amor pelos meus irmãos, aumenta o meu amor pelo Senhor, aumenta o meu amor pelo Teu reino. Ele diz que é para eu perseguir o amor velozmente. Nós reconhecemos, irmãos, que temos deficiências no amor, mas nós podemos crescer muito mais nisso, orando por isso, pedindo a Deus que nós cresçamos no amor, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Aliás, são algumas coisas que nós podemos pedir para Deus aumentar. Nós podemos pedir para Deus aumentar a nossa fé, nós podemos pedir para Deus aumentar o nosso amor, e não preciso pedir para Deus aumentar meu dinheiro, não preciso. Então ele diz que nós devemos perseguir o amor. Ele diz mais, nós devemos perseguir a constância. O que é constância? Constância é o mesmo que perseverança. Em algumas versões, paciência. Então ele diz que eu devo perseguir a paciência, perseguir a perseverança. Como nós ouvimos hoje de manhã, a perseverança é a capacidade de continuar crendo em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Isso tem a ver com lealdade a Deus. É alguém que não se desvia, mesmo diante das maiores provações. Esta mesma palavra é usada para Jesus em Hebreus capítulo 12, versículo 2, dizendo que Jesus, Ele suportou a cruz. Ele perseverou mesmo na cruz. Então é uma palavra, irmãos, que significa que nós devemos ser constantes, perseverantes, pacientes, quando nós estamos em situações difíceis. Então o que ele diz? Fuja do dinheiro. Mas sem dinheiro talvez eu passe por situações difíceis, então você seja perseverante. Foge destas coisas e persiga aquelas. Deus diz que devemos nos preocupar em sermos perseverantes. E aí ele diz mais, aí a última palavra que ele cita, é mansidão. O que é mansidão? Mansidão é a capacidade de ser
Você quer ser manso? Responda. Você deseja ser manso? Sim ou não? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você quer ser manso? Sim. Ele diz que eu devo perseguir a mansidão. E o que é a mansidão? A mansidão é a capacidade de ser levado para o matadouro sem abrir a boca. Você sabe o que é ser manso? É nunca murmurar, nunca se queixar, nunca. É ser levado para o matadouro como ovelha que não abre a sua boca. É não tentar revidar quando alguém faz um mal para você. Não se vingar. Não falar dessa pessoa pelas costas. Aqui está o amor ao dinheiro. Aqui está a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Em que direção você está correndo? Está correndo para cá ou está correndo para cá? Se você está correndo para cá, em que ponto você está? Mais perto da saída ou mais perto da chegada? Em que ponto eu estou? Quão manso eu quero ser? Sabe o que é o contrário da mansidão? É quando eu quero ganhar, eu quero reter, eu quero proteger o que eu tenho. Mansidão, irmãos, é a capacidade de perder, para que o testemunho de Jesus Cristo não seja comprometido. Mansidão é quando eu perco, mas o reino de Deus ganha. É quando eu perco, mas Jesus ganha, o testemunho de Jesus ganha. Jesus era manso. Eu sempre cito para você o que ele fez em Mateus capítulo 17, quando ele estava em Cafarnaum com Pedro, e Pedro foi à sinagoga, e então os homens da sinagoga disseram para Pedro: não paga o teu senhor o imposto do templo? Aí Pedro diz: eu vou lá perguntar para ele. E quando Pedro veio se aproximando, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, de quem cobram os reis da terra o imposto? Dos de fora ou dos seus filhos? Aí Pedro diz: dos de fora. Aí Jesus disse: então eu não preciso pagar, não é verdade? De quem era o templo, irmãos? A quem pertencia o templo lá em Israel? Pertencia a quem? A Deus, não é verdade? Você está certo disso? Pertencia a Deus? E Jesus era filho de quem? Ele precisava pagar esse imposto? Sim ou não? Mas você lembra o que ele disse? Pedro, para que não os escandalizemos, vai lá, lança o anzol, tira o peixe da água, na boca do peixe tem um estáter, você vai e paga por mim e por ti. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu tenho o direito de não pagar esse imposto, mas não vamos causar escândalo para eles. Vai lá e paga. Isso é mansidão. Isso é ser manso. Por isso que ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe quando nós não somos mansos? Quando nós não queremos perder. Eu brigo, eu exijo, eu quero ganhar, eu não quero perder. Por isso que Jesus disse também: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Salmo 37 diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então nós devemos buscar a mansidão com toda a pressa, buscar a mansidão. Agora, ser manso é muito difícil, porque para você ser manso você precisa morrer, você precisa matar a si mesmo. Nós não somos mansos, irmãos, muitas vezes. Sabe por que muitas vezes você não é manso? Sabe por que muitas vezes eu não sou manso? Eu não sou manso, você não é manso,
porque muitas vezes nós esquecemos do que ele escreveu aí nos versículos 15 e 16. Falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único, o que está escrito aí? Você sabe por que você não é manso? Sabe por que eu não sou manso? Muitas vezes, porque eu acho que aquela situação em que eu estou foi causada por determinada pessoa. Porque eu acho que aquela situação tem um culpado, e eu preciso me vingar desse culpado. Eu acho que essa situação foi causada por determinada pessoa, e eu tenho que fazer essa pessoa mudar, eu tenho que fazer ela tirar essa situação de mim, porque foi causado por essa pessoa. E aí então eu não ajo como uma ovelha. Eu começo a agir como qualquer outra coisa, menos uma ovelha. Você sabe por quê? Porque eu esqueço que Deus é soberano. Se Deus é soberano, significa que você está nessa situação por decisão de quem? De alguma pessoa ou de Deus? De quem, meus irmãos? Você tem convicção disso? Você está convicto de que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Deus soberano permita? Você está convicto que Ele não permite que caia um pardal do céu, e Ele disse: não se vendem 2 pardais por um asse. Sabe o que significa um asse? Um asse significava a menor moeda, a de menor valor em Israel. Qual é a nossa menor moeda? Qual é a nossa menor moeda, irmãos? É como se ele estivesse dizendo: você compra 2 pardais por 1 centavo. Não dá nem para você saber o valor de um pardal, não é verdade? Nem acha uma moeda de 1 centavo. Mas é isso que ele estava dizendo: não se vendem 2 pardais por um asse, e não cai nenhum desses pardais do céu sem que Deus permita. Nenhum. E aí ele olhou e disse: vocês não valem muito mais do que muitos pardais? Se Deus cuida de um pardal assim que não vale nada, Ele não vai cuidar de você? Ele é soberano. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mas acontecem coisas que a gente fica com raiva, irado, magoado com pessoas, querendo se vingar de pessoas, e não corremos para a mansidão. Nós precisamos de mansidão. Fuja do amor ao dinheiro. Corra para aquilo que realmente importa para Deus. Corra para a justiça. Corra para a piedade. Corra para o amor. Corra para a fé. Corra para a perseverança. Corra para a mansidão. Crente está correndo. Para que lado ele está correndo? Para que lado você está correndo? Disse para você, né? É fácil cantar a soberania de Deus, não é fácil? É fácil louvar ao Deus soberano, não é fácil com as nossas músicas? Mas o quão fácil é para você honrar o Deus soberano com o seu modo de viver? O quão é fácil para mim honrar o Deus soberano com o meu modo de viver? Esse é o nosso desafio, irmãos. É para isso que nós devemos estar correndo a nossa vida. Isso é o que realmente importa para Deus, uma vida que busca a santidade, uma vida que busca as coisas que são de grande valor perante Ele. Você acredita nisso? Você reconhece que nós temos ainda uma distância para percorrer na nossa vida? Sim ou não? Você percebe que nós nos distraímos com muitas coisas na nossa corrida? Nós deixamos de buscar as coisas que realmente importam. E Deus quer, por isso Ele diz aqui: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e persiga estas: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.